Vejam só, bom dia a todos vocês. A partir de hoje nós vamos iniciar um assunto novo e o nome do assunto e o assunto que nós vamos iniciar vai ser esse aqui, ó. Vou botar aqui, compartilhar, F5, matemática e tecnologias. A gente vai começar a ver o que seria juros simples, tá? Nós vamos estudar o que seria juros simples. Eu peço a vocês que, se forem falar, se tiverem alguma dúvida, vocês falem, em vez de mandar chat, que eu não vou estar no chat agora não, vou estar aqui na apresentação da gente. Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês falem comigo. Desliga o mudo, bota para falar. Se a pessoa não entender, aí eu paro, retomo e a gente vê novamente. Ok? Vamos lá, vejam só. Eu vou começar a estudar com vocês porque a importância de se estudar esse assunto aqui que é juros simples, tá? Isso é um assunto que rege a economia de qualquer pessoa. Juros, certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Existem muitas pessoas que lucram com juros, existem muitas pessoas que ela perdem com juros também. Ela perde muito dinheiro com os juros, ou seja, banco trabalha com juros, cartão de crédito trabalha com juros, algumas lojas também trabalham com juros. E é algo cotidiano que nós precisamos ter uma certa noção, precisamos entender o que seria esses juros, para muitas vezes a gente não perder dinheiro, a gente souber viver melhor em sociedade, ter um controle financeiro, uma ciência do que está sendo gasto do nosso dinheiro e a gente saber também como o mundo funciona, certo? A gente vai iniciar aqui com esse pequeno exemplo aqui, que ele fala sobre ir ao rei do Baião. Ele pegou um exemplo qualquer para a gente entender como funciona, ok? Então vamos lá. Ir ao rei do Baião é o assunto. Eduardo deseja viajar a Exu para conhecer a terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Para quem não sabe, Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Pernambucana chamada Exu, que fica lá no sertão. Ela recebeu, ela recebeu de uma agência de viagens três propostas, com diferentes condições de pagamento. Ela vai ter, ela foi numa agência para ver quanto é que gastava, queria conhecer o local, e a agência propôs a ela três situações. Tá aí as três situações: a primeira, a segunda e a terceira. Pacotes de viagem. Aí ela tem o primeiro é R$ 1.500 à vista. Ela podia pagar R$ 1.500 à vista. A segunda condição, ela dava uma entrada de R$ 500, R$ 500 de entrada, mais quatro parcelas. Deixa eu só um minutinho aqui que alguém pediu para entrar no chat. Luan Lucas. Mas ela dava R$ 500 de entrada. R$ 500 de entrada, mais quatro parcelas de R$ 310. A terceira situação, ela daria R$ 300 de entrada e seis parcelas de R$ 272, certo? É óbvio que se a gente tiver o dinheiro, tendo o dinheiro em mãos, é mais vantajoso pagar à vista, né? Porque a gente não vai pagar nada a mais, vai pagar o valor integral. Mas se a gente for fazer essa situação, se nós formos fazer essa situação sem ter o dinheiro total, usando a calculadora assim, deixa eu botar aqui 310 vezes 4 daria 1.240 mais os R$ 500 de entrada, ela pagaria 1.740 nessa segunda opção, ou seja, comparando com a primeira, ficaria R$ 240 a mais. A primeira é 1.500, a segunda seria 1.740. A terceira opção seria essa daqui, que é 6 parcelas de 272 mais os R$ 300, que ficaria 1.932, R$ 432 a mais do que ela pagaria se ela tivesse pago à vista, certo? Então, a gente vê essa situação, mas por que esses juros acontecem? Porque ela vai adquirir uma coisa agora que só vai pagar em um futuro. Um futuro que ela não sabe como ser, que ninguém sabe como é que vai ser esse futuro, se o Brasil vai, o país ou o lugar onde ela vai estar, vai ter uma economia melhor ou pior. Então isso aí esses juros aí, eles servem de segurança para a empresa que vai arcar com todo o custo dela para ela pagar só em um futuro
posterior, futuro próximo ou futuro distante. E no caso seria daqui a 6 meses, daqui a 4 meses. Então, é uma coisa natural que acontece, seria essa taxa de juros, essa elevação no valor da parcela que ela paga. E nós, estudando matemática, nós vamos entender como se calcula e como se dá essas taxazinhas, esse jurozinho que vai acontecer. Certo, gente? Continuando. A escolha. Eduarda pretende pagar a prazo e escolher a proposta que lhe oferece menor taxa de juros. Ela acredita que a proposta com menor taxa de juros é suficiente para garantir uma maior economia. Então, qual dessas três teria uma taxa menor de juros? Certo? Qual seria que teria a taxa menor? Vocês veem que aqui na segunda opção ela vai pagar menos, ela vai pagar em menos parcelas, mas vai pagar um valor maior, certo? O valor que ela vai pagar aqui vai ser maior. Nessa segunda opção, ela vai pagar em mais parcelas, que seriam 6 parcelas, mas ela vai pagar um valor um pouco menor do que ela pagaria antes. Então vamos entender qual seria que teria a taxa de juros. E você? Você que está vendo esse vídeo, vocês alunos que estão assistindo a aula agora ao vivo, qual você escolheria? Vamos ver. Qual proposta você escolhe para fazer maior economia possível? A maior economia possível. Qual proposta você escolheria? Só um minutinho, gente, tá? Carlos Eduardo. Qual proposta você escolheria para fazer a menor economia possível? E se você quisesse pagar a prazo, qual seria a melhor proposta? Das três propostas, qual vocês escolheriam? Qual seria a que vocês acham mais vantajosa, que vocês pagariam menos juros, a que vocês pagariam menos taxa? Qual seria? Essas são as perguntas que a gente vai começar a entender a partir de agora, tá? Nesse primeiro momento eu não vou fazer nenhum cálculo com vocês, só vou fazer alguns assuntos teóricos para a gente entender como é que funciona. Conhecimentos prévios. Vamos ver o que a gente precisa ter antes de tomar a nossa escolha, antes de tomar a nossa decisão. O que você sabe sobre taxa, capital e juros? Então vamos entender o que seria isso. Esses três nomezinhos aí, é importantíssimo vocês saberem o que seriam cada um deles. Cada um deles. A taxa, os juros e o capital, tá? Vou explicar passo a passo qual seria cada um deles, mas vocês já ficam cientes. Não se preocupem em anotar nada, não se preocupem em escrever nada que está aqui, porque isso tanto vai estar no YouTube essa parte escrita, esse PDF aqui, eu posso mandar para vocês depois nos grupos do WhatsApp da escola, certo? O que seria o que você entende sobre taxa de juros e capital? Vamos lá. Buscando a solução. Eduarda quer pagar a prazo. Então, ela deve optar pela proposta 2 ou pela proposta 3. Ela deseja descobrir a taxa de juros que está inserida em cada proposta, para poder escolher de forma mais consciente o melhor pacote. Então, ela precisa analisar, é claro que ela vai fazer uma escolha de uma compra relativamente cara, ela precisa fazer uma escolha detalhada, precisa estudar, precisa analisar qual seria a proposta para ela não ter uma dívida que ela não pode pagar, né? O que é a taxa de juros? Vamos lá, o que seria essa taxa de juros? O que é isso? Chamamos de taxa ou de taxa de juros a porcentagem paga por um empréstimo ou uma compra a prazo ou um financiamento. Isso acontece muito, é muito comum isso acontecer na compra de carro, é muito comum acontecer na compra de imóvel, como terreno ou casa. O terreno do valor à vista é um valor, e como você vai estender essa taxa durante um longo período, durante anos, pagando todo mês durante anos, essa taxa também pode alterar, pode ser maior ou menor. É comum a pessoa dizer que quando compra um carro financiado, ela compra um e paga dois, justamente por isso. Porque como ela não tem, por exemplo, 30 mil, 40 mil reais para pagar à vista no carro, ela vai ficar pagando 300, 400, 500 reais por mês, e isso vai se estender por um longo período, e como os juros vai acumulando, ela pode chegar a pagar cerca de 2 carros, dependendo do financiamento que ela faz. Investigando a proposta 2. Veja o quadro com a síntese das informações da proposta 2. Vamos ver esse quadro. Aí, a proposta 2, R$ 500 de entrada e mais 4 parcelas de R$ 310. Ela vai ficar pagando 4 parcelas de R$ 310. Valor da entrada, R$ 500. Saldo para financiar. Então, se esse financiamento que é feito,
sempre vai ser com relação aos R$ 1.500, que é o valor à vista, tá? Lucas Wendel. Bom dia, Lucas. Saudades. Tudo bom com você? Bom dia, bom dia. Vamos lá, deixa eu voltar só aqui para aula, tá? Kleber. Sim, voltando aqui. Na proposta 2, nessa segunda proposta, a entrada dela vai ser de R$ 500. Então a gente vai abater do valor à vista. O valor à vista foi R$ 1.500. Abatendo 500 vai ficar 1.000. Esses 1.000 vai ser pago em 4 parcelas de R$ 310. E 4 parcelas de R$ 310 deu um valor de 1.240. Então, como ela pagava 1.000 no começo, agora ela vai pagar 1.240, ou seja, teve uns juros de R$ 240. E o valor total passou a ser os 1.240, que é esse aqui, mais os 500, que deu um total de 1.740. Essa é a análise da primeira proposta. Qual o valor dos juros dessa proposta? Vamos ver. Investigando a proposta 3. Observe o quadro com a síntese das informações da proposta 3. Vamos ver. A proposta 3 ela deu uma entrada de 300. Então a gente vai abater do valor à vista. O valor à vista era R$ 1.500. Menos 300 vai ficar 1.200 dividido em 6 parcelas. Olha aqui o que ele fala aqui. O valor da entrada, R$ 300. Saldo para financiar, 1.200. Esses 1.200 foi dividido em 6 parcelas aqui, ó. 6 parcelas de 272. Então deu um valor de R$ 1.632. Mais o que ela pagou de início, que foi os 300, foi para 1.932. Então, o que à vista era 1.500, ela dividiu em 6 parcelas mais a entrada, que foi para 1.932, certo? Qual o valor dos juros desta proposta? Vamos ver. A proposta. Se levarmos em consideração o valor final de cada pacote de viagem pago a prazo, a proposta 2 é mais econômica que a proposta 3. Então, o que é que ele quer dizer aí? Se nós formos analisar só o que foi pago, sem considerar o tempo que foi pago, sem considerar o valor das parcelas que foram pagos, com certeza a proposta 2 é melhor do que a 3, porque o valor pago na proposta 2 foi menor do que o valor pago na proposta 3. Isso é óbvio, né? Se for analisar só essa parte. Mas existem outras coisas que a gente precisa analisar e a gente vai ver aqui o que seria. Vamos lá. A decisão. A proposta 2 é mais econômica, porque ela oferece menor taxa de juros. Você concorda? Quero saber se vocês concordam, se a proposta 2 é melhor, independente do que aconteça. Vamos para conceitualização. Juros é a remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante um certo tempo a uma certa taxa percentual. Então, juros seria aí. Deixa eu só voltar aqui. Juros seria uma remuneração paga, que nós pagaríamos, ou recebida, que nós receberíamos. Eu vou ter um momentinho para explicar a vocês o que seria isso. Por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante um certo tempo a uma certa taxa percentual. Então, gente, preste atenção e eu queria que vocês parassem um pouquinho para entender o que seria isso aqui. Juros é o seguinte: isso aqui, esse conceito aqui, essa informação aqui, é responsável por fazer muitas pessoas falirem ou enricarem. E essa pessoa pode ser vocês. Preste atenção no que eu estou falando. É comum a gente achar que juros é uma coisa que a gente vai pagar sempre ao banco. Vamos pagar ao banco, vamos pagar ao banco, vamos pagar a quem está vendendo o carro a gente, vamos pagar quem está vendendo o terreno. Mas existe a possibilidade de vocês também receberem esse valor. Ele fala aqui, ó, receber esse valor. Como? Vocês tendo uma organização financeira. E a única informa o conceito base de organização financeira que eu quero ter a vocês é o seguinte, uma coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nunca gaste mais do que você ganha. Sempre tenha uma reserva, sempre guarde alguma coisa e saiba como investir, porque isso aí vai dar uma segurança financeira para vocês. É comum a gente ver no Brasil pessoas endividadas, o endividamento no Brasil é algo recorrente, é um assunto preocupante. E vocês estão começando a vida de vocês agora, até financeira também, por que não? Alguns dos meus alunos já trabalham, algum de vocês podem trabalhar também. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: nunca gaste mais do que você recebe.
E sempre tem uma reserva para uma oportunidade, para uma necessidade. Porque muitas vezes aparece e a gente não tem essa condição porque não se organizou. Então, esse assunto, além de muitas coisas, é um assunto falando sobre organização financeira. Se vocês quiserem, ou se vocês me procurarem depois, eu posso ensinar vocês como ganhar dinheiro com esses juros, como investir bem o dia de vocês, porque é um assunto recorrente, é um assunto importantíssimo para a vida de vocês, tá? Mas vamos continuar. A aula, o conceito básico que eu quero deixar para vocês é só esse: nunca gaste mais do que você recebe, porque existem oportunidades ou existem necessidades. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o próximo ano, como vai ser daqui a 10 anos. Então, é sempre bom ter uma reserva. Continuando, capital. Capital é o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo. Então, o capital que ela queria no início, para ela poder viajar, no início ela precisava de R$ 1.500. Como ela não tinha, ela teve que tirar o empréstimo, teve que fazer o financiamento e dividir esse valor. Então, isso aí seria o capital, é o valor inicial. Eu quero comprar uma moto de R$ 3.000, uma Jetta, uma cinquentinha. Qual o capital que eu preciso? Dos 3.000, então o valor inicial. Mas eu dividi em 20 parcelas, então o que você vai pagar mais vai ser os juros, tá? Então, retomando aqui. Qual das duas propostas, 2 ou 3, oferece a Eduarda a menor taxa de juros? Qual seria? Para responder a esta questão, vamos tentar descobrir a taxa de juros de cada uma das propostas. Vamos entender qual seria a taxa de juros de cada uma das propostas. A partir do que já aprendemos até aqui, vamos preencher o quadro seguinte. Vamos lá, vamos preencher. Proposta 1, capital, tempo, taxa e juros. Vamos lá. O capital da proposta 2 é o mesmo da proposta 1, que seria R$ 1.500. O tempo que foi dividido foi em 4 parcelas, só que teve a entrada, então seria 5 parcelas. E os juros que se pagou foi o que eu paguei a mais dos R$ 1.500. A mesma coisa eu vou fazer aqui na proposta 3. Então vamos ver. Ainda não conseguimos descobrir qual foi a taxa de juros de cada proposta, mas vamos ver aqui. O que são juros? O que seriam esses juros? Os juros são uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Para determinar o valor desta compensação, precisam ser acordados alguns detalhes como a taxa percentual do financiamento, o tempo de duração do financiamento. Então, vamos entender o que seria isso aí. Quando você vai no banco pedir o dinheiro, você diz, eu quero tal valor e quero pagar em tal parcela. Então, dependendo da quantidade de parcelas, você vai pagar um valor, um juros maior ou menor. Quanto mais tempo você passa para pagar, mais tempo de juros você vai passar pagando, certo? É claro que isso segue um padrão, não é feito de todo jeito. Nenhum banco pode abusar do cliente e cobrar juros abusivos. É claro que tudo isso é regulamentado, tudo isso é organizado, certo? Não é assim. É por isso que a prática da agiotagem, que normalmente as pessoas falam, é algo ilegal, porque são terceiros fazendo ou emprestando dinheiro a juros a uma pessoa sem a autorização do governo, pagando juros abusivos, que isso é ilegal, tá, gente? No Brasil, a prática de emprestar dinheiro a juros que não seja regulamentado pelo governo é crime. E o nome popular para isso seria agiotagem, tá? Juros simples. Vamos ver o que seria juros simples. Existem dois tipos de juros: os juros simples e os juros compostos. Essa parte de juros compostos, não se preocupem, porque a gente não vai estudar nesse primeiro momento, tá? A gente vai se deter só aos juros simples, que é o primeiro assunto de hoje. É uma revisão, como se fosse uma revisão do que vocês viram nos anos anteriores do ensino fundamental. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Então, quando você vai no banco, você não vai usar os juros simples, você vai usar os juros compostos, tá? Juros simples, o que seriam eles? Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial ou capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Então, a mesma parcela que você paga em janeiro é a mesma que você vai pagar em dezembro, caso você tire o empréstimo. Ou seja, o valor do juros simples ele não muda. É o mesmo valor que você paga no início, é o mesmo valor que você paga
no fim. Agora vocês veem que normalmente o que ele falou aqui, ó, a maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Por que eles utilizam juros compostos e não utilizam juros simples, que seriam mais fácil, seria melhor para o cliente, tudo isso? É porque, preste atenção. Vamos lá. Imagine que uma pessoa qualquer, fez uma feira em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, ela pediu empréstimo, desculpa, feira não. Ela pediu empréstimo para comprar alguma coisa, em janeiro. Então a gente vê que em janeiro a economia do país era outra, o coronavírus não existia, era algo totalmente diferente. O país estava em uma situação estável, né? Não tinha nada demais, não tinha nenhuma crise política, não tinha nenhuma crise de saúde sanitária, não tinha nada. Então o país estava encaminhando bem normalmente. Tanto é que em fevereiro foi a mesma coisa, o Brasil viveu normalmente. Começo de março a mesma coisa. Aí chega metade de março, 17 de março foi quando a gente parou. Outra pessoa queria tirar esses juros. Então, pensa, essa pessoa que tirou em janeiro na economia é totalmente diferente. Ela vai ter uma vantagem porque o país está em março, o país começou a parar, os bancos começou a emprestar menos, a quantidade de pessoas trabalhando nos bancos em outros lugares foi menos, a renda do brasileiro, quer queira ou quer não, diminuiu. Então, a situação do país mudou. Mas a pessoa que tirou os juros em janeiro, ela teve vantagem? Não. Por que ela não teve vantagem? Porque trabalha com juros compostos. Então, os juros que essa pessoa vai pagar vai se organizar, vai se reorganizar com a situação atual do país, do banco, tudo isso, da taxa de juros que corre no país a partir desse momento. Então, é por isso que os juros compostos ele é tão importante. Os juros compostos é uma garantia de que, caso aconteça alguma coisa no futuro, a instituição que emprestou, o banco que emprestou ou a financeira que emprestou, ela não vai perder com isso, certo? Continuando. Juros compostos. Juros compostos são os juros produzidos em cada período e depois somado ao valor anterior, capital, para cálculo de um novo juros nos tempos seguintes. É justamente isso que eu falei para vocês. Aqui ele fala de uma forma um pouco mais complicada, mas eu expliquei a vocês como seria e como se dá os juros compostos, tá? Financiamento de Hermina. Vamos ver o que seria isso aí. Hermina financiou R$ 2.000 com a taxa de juros simples ao mês. Qual será o montante, o valor financiado mais os juros, da dívida que terá um período de 3 meses? Então preste atenção. Essa Hermina aí, essa moça, ela quer o valor de R$ 2.000 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, ela vai pagar 3% desse valor em cada mês. Passou um mês, ela vai pagar 3% a mais. 2 meses, mais 3% a mais. 3 meses, mais 3% a mais. Qual seria o valor que ela precisa empregar? É a partir daí que eu vou dar uma pausazinha com vocês nesse assunto e vou dar uma revisão com vocês do que seria a porcentagem, caso vocês tenham alguma dúvida. Aí eu vou voltar para o chat, eu irei voltar para o chat e perguntar a vocês, vocês têm a noção do que seria porcentagem, gente? Vamos lá. Quem pode me dizer? O professor não entende, não lembro de mais nada, não entendo mais nada, que eu explico tudo de novo. Vamos lá. Marcos, tá com o áudio aberto. E aí, gente? Tô falando sozinho. Marcos, dúvida. Vocês querem que eu explique a vocês para um momentinho para a gente estudar o que seria essa porcentagem aí? E aí, gente? Eu vou começar, tá? Eu vou explicar novamente o que seria, novamente o que seria a porcentagem. A gente dá uma revisão rápida. Eu vou explicar de um jeito bem fácil para vocês entenderem. E a partir daí nós vamos estudar. Eu vou explicar de um jeito que não se ensina. Então preste atenção no que seria a porcentagem, porque é muito, muito, muito fácil, tá? Muito fácil essa parte de porcentagem. Eu vou explicar a vocês como seria. Preste atenção, vamos lá. Deixa eu só entrar no Excel aqui. Vamos lá, porcentagem. Porcentagem seria o seguinte: toda vez que eu penso em alguma coisa, vamos supor que eu tenho uma casa. E 100% dessa casa, 100% aqui,
seria a minha própria casa aqui. Deixa eu escrever só aqui do lado. Seria a minha casa, certo? Só que essa casa minha foi dividida em 4 partes: sala, cozinha, banheiro e quarto. Então essa casa foi dividida em 4 partes iguais: sala, cozinha, vou botar só um pontinho aqui porque não vai caber tudo, banheiro e quarto, certo? Foi dividido em 4 partes: a sala, a cozinha, o banheiro e o quarto. E ele falou, eu falei aqui que essas 4 partes seriam iguais. Então eu peguei a casa que era o total, dividi em 4 partes: sala, cozinha, banheiro e quarto. Então vou fazer a mesma coisa com esse 100 aqui, vou dividir em 4 partes. Então 100 dividido por 4, a gente já sabe que é a mesma coisa aqui. 50 dividido por 2, que daria 25. Então aqui a sala corresponde a 25%. O banheiro, a cozinha corresponde também a 25%. O banheiro e o quarto, 25%. Então, o que significa o quê? Que 25% seria uma das 4 partes que eu dividi. Então, eu tinha 4 partes aqui. Eu tinha 4 partes aqui. E dividi, eu tenho uma casa que é o total e dividi em 4 partes: sala, cozinha, banheiro e quarto. E cada uma dessas partes aqui corresponde a 25%. Ok? Tá aí minha casa formada. Então, porcentagem seria o quê? É pegar o todo, o total, e tirar uma certa parte. Então, vamos ver quanto seria, o que seria 3% aqui. Se 100% seria meu total, se 100% seria meu total, eu quero saber quanto seria 3%. Eu quero 3% de quê? De que eu quero esses 3%? De que valor, de que expressão aqui que eu quero? E eu vou voltar para a explicação da videoaula, tá? Vamos lá, aqui. O que seria 3% de 2.000, certo? Esses 3% de 2.000 aqui. Vou voltar para lá, para o Excel, e a gente tentar responder o que seria. 100% seria 2.000, certo? E eu quero saber quanto seria esses 3% que eu não sei qual é. Então eu vou colocar um X aqui, ó. Não sei qual o valor. Lembra que toda vez que a gente não sabe, a gente coloca um X. Se você gosta muito da letra do seu nome, você pode colocar a letra do seu nome, mas normalmente se usa X. Então o que é que a gente faz aqui? Segundo passo, meio por extremos. Aqui, ó. Esse vezes esse. 100 vezes X. Então 100 vezes X dá 100x. 100x. E agora eu vou pegar 2.000 e dividir por e multiplicar, desculpa, multiplicar por 3. 2 vezes 3 dá 6. 2.000 vezes 3 dá 6.000. Então eu vou pegar aqui e colocar 6.000, certo? O que é que eu faço agora? O 100 ele está multiplicando o x. Como eu quero achar o valor de x, eu trago o inverso para cá. Se ele está aqui multiplicando, o inverso dele seria uma divisão. Então x vai ser igual a 6.000 dividido por 100. Lembra da regra de divisão que eu falei com vocês que seriam tão importantes? 0 e 0 aqui, eu posso cortar 2 e aqui também cortar 2. Então quer dizer que x vai ser igual a 60, certo? Está aqui meu valor. X é igual a 60. Acabei de determinar quanto que é 3%, quanto que é 3% de 2.000. E isso eu posso fazer com qualquer número. Eu quero 3% de 1.500, eu quero 3% de 6.000, eu quero 3% de qualquer valor. Eu consigo determinar dessa forma. Difícil, pessoal? Falem comigo, pelo amor de Deus. Isso, ele falou aqui. Isso aqui é só regra de 3. É só regra de 3. É basicamente regra de 3. Essa parte de compreensão de porcentagem. Porcentagem é simplesmente uma regra de 3. Mas quando a gente voltar para a parte dos juros, vai ter uma coisinha diferente que vocês vão ter que estudar. Vai ter uma formulazinha que vocês precisam decorar, tá? Não vai ser basicamente só a regra de 3, não. Vai ser um pouco mais do que isso. Mirtes disse que entendeu. Beleza. Marcos mandou beleza. Eu acho que entendeu também. Mais alguém, gente?
Alguma dúvida? Quer que eu repita de novo? Quer que eu faça alguma coisa? Eu posso continuar. Tudo ok, Murilo? Beleza. Então eu vou voltar para o assunto. Qualquer dúvida, desliga o mudo e fala comigo no áudio, tá? Porque eu não vou estar na apresentação, não. Vou estar vendo aqui o assunto. Vamos lá, voltando aqui. Aí ele falou aqui, primeira parcela dívida no início de cada mês. Era 2.000, juros pagos no mês. 3% de 2.000, 60. Então, no primeiro mês, ela já devia 2.060. No segundo mês, ela devia 2.060 mais 60, foi para 2.120. E no terceiro mês, ela devia 2.060 mais 60, foi para 2.180. Então, cada mês, daqui para cá, aumentou 60, daqui para cá, aumentou 60. Então, eu vou pegar o valor final, que é esse aqui, ó, 2.180 aqui. Vou pegar os 2.180 e vou dividir na quantidade de parcelas que ela teve. Então, ele fala aqui, ó, a dívida de Hermínia será de 2.180 após 3 meses. É hora de sintetizar. Vamos entender o que ele quer dizer aqui. Observando a solução do problema anterior, podemos perceber que o cálculo de juros de cada mês foi realizado multiplicando-se o valor inicial, o capital, pela taxa de juros e pelo tempo. Então, o que foi que ele fez aqui? Vamos lá, vamos entender aqui o que seria. A primeira coisa que a gente fez aqui, pegar a taxa de juros. Qual foi a taxa de juros? 3%. Esse 3% aqui foi a base do valor inicial, que era o capital que ela queria. Ela não queria 2.000, então eu peguei a taxa de juros e multipliquei por 2.000. 3% vezes 2.000. Deu um total de R$ 60. Tá aqui os 60. E esse 60, que foi o valor que eu encontrei, eu multipliquei pela quantidade de meses. Então, o que a gente precisa entender aqui? Os juros, se ele tiver em mês, a taxa também precisa estar em mês. Caso não esteja, eu preciso fazer a transformação. E aí é muito fácil vocês transformar de meses para anos, de anos para meses, né? A gente sabe que um ano tem 12 meses, eu só preciso fazer a conversão. Se aqui fosse para um ano, eu multiplicaria por 12, porque a taxa está em mês aqui, ó. Certo? Então, basicamente, foi o que eu fiz. Multipliquei a taxa pelo valor inicial e pela quantidade de meses. A taxa, valor inicial, quantidade de meses, deu isso aqui, ó, 2.180. Foi o que ele está explicando aqui, ó. O capital vezes a taxa vezes o tempo. Então é uma simples multiplicação. O J, que é os juros, J de juros, é igual ao capital, valor inicial. A taxa ele deu em I aqui porque o tempo já está em T, então ele botou a taxa em I. Capital, taxa e tempo. Só um minutinho que eu vou parar aqui para entender o que você quer falar, tá? Pode falar. É que eu acho que a dela parou. Vou voltar agora para ela. Aqui. Voltou? Voltou. Ok. Então aqui eu tenho os 2.000, que era o valor que ela queria financiar, R$ 2.000 que ela queria financiar, vezes a taxa, que é 3%, vezes a quantidade de meses que ela dividiu em 3 meses. Então, deu esse valor aqui. 2%, a gente viu que 3% de 2.000 é 60, aí ficou 2.060. No segundo mês, 2.120. No terceiro mês, 2.180. Quando a gente faz o cálculo aqui, é só pegar o valor inicial, que era os 2.000, multiplicar pela taxa, que é 3% ao mês, vezes o tempo, que foi 3 meses. Só isso. Difícil, pessoal? A formulazinha é essa aqui, ó, juros simples. Ele diz o seguinte: a taxa é dada em porcentagem. Sempre a taxa é dada em porcentagem. Por isso, podemos reescrever a expressão anterior da seguinte forma: juros, que é o J, é igual ao capital inicial, que era o valor dela, que ela queria no início, ou tinha no início, vezes a taxa, que é essa letrinha aí, sempre preste atenção, que a taxa e o tempo aqui, eles têm que estar na mesma grandeza. Se tiver em dias, o outro tem que estar em dias. Se tiver em mês, o outro tem que estar em mês. Isso aí você olha a taxa, se a taxa tiver em mês, você coloca o tempo em mês. Se a taxa tiver em anos, você coloca o tempo em anos também, certo? Dividido por 100. A questão inicial. Qual proposta? Lembra daquela questão inicial que eu falei dos pacotes para viajar para Exu? Qual proposta
oferece a menor taxa de juros? Pacote 1 ou pacote 2? Isso a gente vai ver a partir de agora, para a gente finalizar a aula de hoje. Taxa da proposta do pacote 2. Vamos lá. Como ainda não conhecemos a taxa mensal de juros, vamos representá-la pela letra X. Na proposta 2, o valor financiado foi de R$ 1.000 e o valor dos juros foi de 240. Então, a gente encontrou esse valor fazendo isso aqui. Por que o valor não foi 1.500? Porque ela deu de entrada R$ 500. Então, já abateu esses R$ 500 que ela pagou no início. Não vai fazer parte dos juros, tá? Então, elaborando a expressão, vamos lá. R$ 1.000 vezes a quantidade de meses. Aqui, ó, quantos meses foram? 4 meses. Vezes a taxa de juros, que eu não sei qual é o valor, deu igual a 240. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou passar, reescrevendo a expressão. A gente tem 1.000 vezes 4 vezes x dividido por 100 igual a 240. Mas de onde veio isso, professor? Veio dessa expressão aqui, ó. Juros vezes o capital inicial, que era 1.000, a taxa e o tempo. Voltando para a questão. O capital inicial vezes o tempo, que foi 4 meses, vezes a taxa, que eu não sei quem é, dividido por 100. Isso deu igual a 240. Continuando, efetuando a divisão indicada no primeiro membro. Vamos lá, o que foi que ele fez aqui? Eu peguei o 100 e dividi por 1.000. Então, quer dizer que ficou, é só cortar os zeros. Cortei um zero aqui, cortei um zero aqui, outro zero, outro zero. Ficou 10 vezes 4 vezes x. 10 vezes 4 vezes x igual a 240. Se vocês quisessem fazer mandando o 100 para cá, multiplicando, dá a mesma coisa, tá? Nem se preocupe. Então, aqui fica 10 vezes 4 vezes x igual a 240. 10 vezes 4, a gente já sabe que é 40, né? Então, vai ficar 240 dividido por 40. Cortando o zero dos dois, fica 24 dividido por 4, que é a mesma coisa aqui. Lembra da regra de divisibilidade que eu ensinei no começo do ano? Os dois são par, dá para dividir. Fica 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 dá uma taxa de juros de 6% ao mês. 6% ao mês. Está aqui, x igual a 6. Na segunda, que é essa segunda aqui, a proposta é diferente. Ela deu de entrada R$ 300. Então, eu vou tirar dos 1.500, eu vou tirar 300, ficou R$ 1.200. Então, o valor dos juros foi de 432. Então, eu vou colocar nessa mesma função aqui, 432, que é o valor final dos juros aqui, 432, vai ser igual ao capital inicial. Eu não abati 300, ficou 1.200, tá aqui. A quantidade de meses, ela dividiu por quanto tempo? 6 parcelas. Tá o 6 aqui, ó. Vezes y, que seria a taxa, que eu não sei quem é. Então, eu pego 1.200 vezes 6 vezes y dividido por 100, que é da fórmula, igual aos juros, que é 432. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 0 e 0, 0 e 0. Por que esse 0 está sendo cortado? Porque lembra, ó, em cima a gente só tem multiplicação. Quando em cima só tiver multiplicação aqui, ó, tudo é multiplicação aqui, a gente pode fazer esses cortes, tá? Se no lugar da multiplicação aqui tivesse uma soma, esse corte não poderia ser feito. Então, como só tem multiplicação, eu posso fazer esse cortezinho sem problema nenhum, que é uma divisão normal. Vou multiplicar tudo e dividir, ou posso iniciar dividindo e depois multiplicar. Dá na mesma coisa. Então, aqui cortei o 0, 0 e 0, ficou 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72, vezes y igual a 432. Esse 72, ele vai vir para aqui dividindo. Então, eu vou com vocês fazer a divisão para a gente recordar o que nós estudamos. O que nós estudamos no assunto do início do ano, que é a regra de divisão, que eu disse que era importantíssimo para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Excel. Vamos lá. Eu tenho 432 dividido por 72. Então, ambos
são par. Tanto de cima quanto de baixo é par. Então dá para ser dividido por 2. 400 dividido por 2 dá 200. 30 dividido por 2 dá 15. E 2 dividido por 2 dá 1. 400 com 15 dá 200 com 15 dá 215, mais 1, 216. Quer dizer que 432 dividido por 2 dá 216. E 72 dividido por 2 dá 36. Lembra? Tanto o par em cima quanto embaixo. Então dá para dividir por 2. 216 dividido por 2 dá 108. E 36 dividido por 2 dá 18. Certo? Continua par. Vou fazer a mesma coisa. 108 dividido por 2 dá 52. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Perdão. Agora a gente tem um número par e um número ímpar. Então a regra de dividir por 2 ela já não existe mais. Isso aqui não vai dar uma divisão exata, porque se eu pegar 52 e dividir por 9, não vai dar um número exato. Então aqui encerra. A gente pode ir para a divisão e eu posso fazer a divisão direta. Se eu dividir aqui 52 dividir por 9 dá 5,7. Dá uma dízima 5,7. Eu vou voltar para a expressão lá. Aqui, ó. Dá 5,7, aproximadamente 6%. Então, para quem achou que ela teria vantagem na segunda porque o valor era menor, errou porque o valor dá a mesma coisa. Tanto aqui quanto aqui. Tá vendo aí? Positivo. Beleza? Vamos para a próxima. E aqui é o final. A taxa de juros nas duas propostas foi a mesma, 6%. O que fez o pacote 2 ser mais econômico que o pacote 3? O que foi que fez o pacote 2 ser mais econômico que o pacote 3? Foi justamente a quantidade de parcelas que ela dividiu. Se na primeira ela dividiu em 4, na segunda ela dividiu em 6. Então o pacote 2 e o pacote 3 ela pagou menos em valor total no pacote 2 porque ela dividiu em menos parcelas. Isso é regra, né? Entenderam, gente? Eu acho que eu errei alguma coisa na divisão lá. Deixa eu só voltar para a divisão aqui, que eu não sei, não sei que eu errei não, gente. Ô Pedro, Oi. eu vou ter que dar uma saída aqui que eu vou trabalhar agora, viu? Vá com Deus, meu irmão. Aí tu bota a presença aí que. Isso aí. Valeu, valeu. Só voltar para isso aqui, que eu acho que eu errei alguma coisa na divisão. Meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu ver quanto foi a divisão, se foi 432 mesmo. 432 dividido por 72. 432 dividido por 72. 432 dividido por 72 vai dar 200. Eu botei 36. Dá 216. Dividido por 72 vai dar 36. 216 dividido por 2 dá 108. Dividido por 36 dá 16 aqui, ó. Dá 18 aqui. Tá certo mesmo, é isso mesmo. Pessoal, por hoje nós encerramos. Nesse primeiro momento eu não vou passar atividade, porque eu vou ver com vocês depois esse assunto novamente. Eita, foi redundante. Eu vou ver com vocês esse assunto novamente na terça-feira. Eu vou dar outra aula com vocês, para só aí a gente seguir com as atividades, tá? A net tá caindo, a dele, não tem problema, tudo bem. Para quem não assistiu, eu queria que vocês falassem com os colegas de vocês. Para quem não puder assistir a aula ao vivo, assistir a aula no YouTube, porque vai estar lá, tá? Não esqueçam de mandar para os colegas assistirem a aula no YouTube, não, por favor. E a gente encerra a aula de hoje por aqui. Foi uma hora de aula e a gente reinicia novamente na próxima aula, tá certo, gente? Foi um prazer, até a próxima aula. Tchau.